Santa Helena, a plebeia e pagã que mudou a história do catolicismo. Vamos conhecer a história da santa que fez uma das maiores descobertas da história do cristianismo? Santa Helena, de família plebeia e pagã, nasceu em meados do século III, provavelmente em Drepamim, na Bitínia, Golfo da Nicomédia, hoje Turquia. Essa cidade mais tarde foi chamada de Helenópolis em sua honra, pelo seu filho e futuro imperador, Constantino. Segundo Santo Ambrósio, Helena exercia o cargo de estabulária, ou seja, era uma espécie de estalajadeira e era encarregada dos estábulos. A modéstia e a delicadeza de Helena levaram o jovem oficial, Constâncio Cloro, a apaixonar-se por ela, apesar de seu nível social mais elevado. No entanto, quis casar-se com ela assim mesmo, levando-a consigo para Dartânia, nos Balcãs. A jovem, que não tinha direito ao título honorífico do seu marido, no entanto, foi uma esposa fiel. E no ano 280, Inácio, na Sérvia, deu à luz ao filho Constantino. Constâncio, esposo de Helena, consentira-lhe obter, junto com Galério, o título de César, que na época era equivalente a corregente, mas era preciso ratificar a sua elevação pelo novo sistema político da tetrarquia. Por isso, os imperadores Diocleciano e Maximiano, em 293, obrigaram-no a divorciar-se da sua esposa e de unir-se em matrimônio com a enteada do segundo, Teodora. Isso era possível porque a lei romana não reconhecia o casamento entre nobres e plebeus, e Helena foi obrigada a deixar sua família e seu filho. Helena, apesar do contratempo, nunca desanimou. Pelo contrário, permaneceu humilde, na sombra, enquanto Constantino foi levado à corte de Diocleciano. Isso mesmo afastada da família e do filho, que havia educado com dedicação e amor. Com a morte de Constâncio em 306, Constantino mandou buscar a mãe para junto de si na corte. Nós não sabemos exatamente quando ela se fez cristã, e se o que influiu na decisão foi a conversão de Constantino, ou se, como escreve Eusébio de Cesareia, foi ele quem a converteu. Mas, de qualquer forma, ela se tornou uma cristã fervorosa e piedosa. Tinha-lhe muito amor e não parou de encher de honras. E entre as suas primeiras medidas, o novo imperador mandou chamar imediatamente a sua mãe, Helena Flávia Júlia, a qual foi condecorada com o título de Augusta. As honras jamais influenciaram seu coração, pelo contrário, estimularam a sua atenção inata para com o próximo, que se concretizou em dar esmolas, satisfazer as necessidades materiais dos pobres e libertar numerosas pessoas das prisões, das terríveis minas e também do exílio. Luminosa e contagiosa, a ponto de muitos perceberem a influência que teve na conversão do filho e na promulgação do Edito de Milão, em 313, que concedeu a liberdade de culto aos cristãos, após 3 terríveis séculos de perseguição. Dizem que Helena participava das celebrações religiosas, usando roupas modestas para se confundir com a multidão e convidava os famintos para o almoço, servindo-os pessoalmente. Em 326, um acontecimento, no entanto, perturbou a vida da família. Constantino mandou matar seu primeiro filho, Crispo. Diante dessa tragédia, já com 78 anos de idade, Helena manteve firme a sua fé, fazendo uma peregrinação penitencial à Terra Santa. Ali, mandou construir 2 basílicas, a da Natividade, em Belém, e a da Ascensão, no Monte das Oliveiras. E essa iniciativa inspirou Constantino a construir também a Basílica da Ressurreição. No Gólgota, ao mandar destruir os edifícios pagãos construídos pelos romanos, aconteceu uma prodigiosa descoberta da verdadeira cruz. Ou seja, ela havia descoberto a cruz de Cristo. Conta-se que haviam 3 cruzes. Então, para saber qual era a cruz verdadeira, Helena mandou trazer o cadáver do homem. Assim, depositou sobre a primeira e nada aconteceu.
Depositou-o sobre a segunda e nada também aconteceu. Para tirar a prova final, ela depositou sobre a terceira e assim o homem ressuscitou. Ou seja, ela havia descoberto a cruz de Cristo, sendo que as outras duas pertenciam aos famosos ladrões, Dimas e Gestas. Os 3 cravos que perfuraram o corpo de Jesus foram doados por Santa Helena para Constantino. Um foi encastrado na coroa de ferro, conservado na Catedral de Monza, para que todos se lembrem de que não existe soberano que não deve sucumbir à vontade de Deus. As preciosas relíquias estão guardadas hoje na Basílica Romana de Santa Cruz, em Jerusalém. Santa Helena morreu em 329, com 80 anos de idade, em um lugar não identificado. Ainda moribunda, foi assistida por seu filho, que depois levou seu corpo para a Via Labicana, em Roma, onde foi sepultado em um mausoléu em sua homenagem. Seu sarcófago de pórfiro, transportado ao Latrão no século XI, hoje se encontra no Museu Vaticano.